Um abraço para você que acompanha o Ponto a Ponto. Ano eleitoral é sempre ano no qual muitos políticos começam a fazer suas movimentações, especialmente participando das festas juninas. Eles dançam, eles bebem, eles cantam e comem bastante, principalmente as comidas típicas, naturalmente acumulando energia para a campanha que se aproxima. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponto a Ponto está começando. Quem nos visita hoje é o diretor da primeira Ciretran de Campina Grande, Renato Maracajá. Dirigindo o órgão de trânsito em Campina Grande há cerca de 2 anos, ele veio nos dizer como é esse trabalho e falar das últimas realizações. Renato, seja bem-vindo ao programa, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado aqui pelo convite, é um prazer estar participando aqui do programa. E como você disse, completei 2 anos agora na Ciretran, no último dia 27, na segunda-feira. É um trabalho árduo, mas que nós estamos conseguindo avançar nas demandas do Detran. E a garganta já é consequência do São João ou ainda não? Não, ainda não. Essa mudança de clima desses últimos dias, eu peço até desculpa, mas aí a garganta ficou um pouco prejudicada. Muito bem. É um órgão difícil de administrar, o Detran? Eu não poderia dizer que não, porque é difícil, porque o Detran a gente sabe de tudo que se passou no Detran há muitos anos, e é um órgão que a gente vem tendo que fazer um trabalho dia a dia com essa gestão nova também de João Pessoa, que a gente tem um bom alinhamento, e aí é um trabalho diário de convencimento de servidores. Nós temos servidores lá com mais de 40 anos de órgão, e aí é um trabalho diário também com os usuários, né? Os usuários muitas vezes tinham um preconceito, né, com o atendimento do Detran, e a gente vem no dia a dia trabalhando para a gente ir mudando esse pensamento que já existiu. Agora, é um órgão, eu percebo, pelo qual transitam milhares de pessoas todos os dias. É sempre assim? Essa demanda é muito grande? Muito grande. Principalmente essa semana que nós temos um feriado na quinta-feira, são muitas pessoas indo ao órgão diariamente. A gente tem a sede lá no bairro das Malvinas, tem o shopping do automóvel funcionando e tem o posto do Luiza Mota, né, que funciona, e nós temos altas demandas diariamente. E curioso é que todo mundo que vai a uma repartição como Detran, Ciretran, tem um pepino para resolver. Todo mundo tem, né? Exatamente. Ninguém vai ali sem uma bronca. Exatamente. É o que nas reuniões a gente sempre conversa. Eu digo, o usuário ele tem que ser bem tratado aqui no órgão, porque ele não vem aqui só passear, né? O usuário ele sempre vem com uma demanda, com um problema, uma dificuldade. E a gente sabe que o Detran é um órgão também que trabalha com sistema, com receita, e às vezes o sistema está fora e a gente tem que estar explicando ao usuário e tendo que corrigir o mais rápido possível para que a gente possa prestar sempre um bom atendimento. A pandemia trouxe algumas coisas que ficaram e que pegaram. Uma delas é o tal do agendamento. O Detran continuou trabalhando com agendamento? Exatamente. O agendamento ele foi implantado, né, na pandemia, como você disse, mas aí é um serviço que faz parte hoje da carta de serviço do órgão, né? Eu acredito que todos os Detrans do Brasil eles já trabalham com agendamento, o Detran da Paraíba não é diferente, e é um serviço que veio para otimizar, né? Tanto para o usuário, para não ficar aquelas filas no órgão que ficava, circulação de muita gente dentro do órgão, também para o servidor do Detran, que não fica sobrecarregado. Nós temos um limite diário, por exemplo, na fotografia, tem um limite de 140 pessoas lá na sede. Já sabe que vai atender aquele número, né? 140 pessoas, então a gente consegue controlar isso. A gente sabe que o agendamento, ele causa algumas vezes as pessoas não conseguirem, as pessoas reclamarem algumas vezes, e a gente sabe que tem alguns usuários que têm dificuldade, né, de fazer. Então, a gente tem ciência disso. Todos os serviços eles são por agendamento, mas quando o usuário ele tem alguma dificuldade,
a gente consegue dispor de um funcionário para ajudá-lo a fazer e poder ser atendido no órgão. Esse agendamento pode ser feito lá mesmo, na Ciretran, por exemplo? Pode ser feito na Ciretran, na entrada do órgão. Hoje a gente está em reforma, mas na entrada do órgão, quando os vigilantes fazem uma triagem, nós dispomos de um QR Code e um funcionário vai lá dar todas as orientações para a pessoa poder agendar, e nunca aconteceu de não ter vaga e o usuário ter que voltar. Sempre a gente consegue agendar e o usuário ser atendido. Esse agendamento pode ser feito de casa, num computador, numa lan house, numa repartição qualquer? Com certeza, inclusive do próprio celular. Entrou no site do Detran, detran.pb.gov.br, vai ter a aba Serviços, agendou e escolhe o serviço. Pode agendar tanto para a sede, como para o Luiza Mota, como para o Shopping do Automóvel. Vamos enumerar aqui alguns dos serviços prestados para que quem está em casa entenda. O sujeito precisa renovar uma habilitação. Ele agenda essa renovação pelo aplicativo? Agenda a renovação pelo site do Detran. E o procedimento, Renato, qual é? O primeiro passo para renovar uma habilitação? O primeiro passo para renovar a habilitação, ele vai entrar no site do Detran e ele pode, inclusive, tirar a taxa de renovação. Ele já puxa o boleto? Ele já puxa o boleto. Então, ele vai pagar e ele agenda a foto e biometria. Que é feito na Ciretran, no caso de Campinas. Na Ciretran, no Shopping do Automóvel, no Luiza Mota. Qualquer um dos três. Que a gente descentralizou já justamente para facilitar e atingir as áreas de Campina Grande. Então, na hora que ele paga o boleto, recolhe a taxa, ele já pode agendar a foto, e biometria. E a biometria. Então, ele vai fazer o Renache lá, né, que é as informações, faz a foto e a biometria, e no próprio órgão ele já pode agendar o exame de vista. Como ele fez a foto? Não, eu agendo de casa meu exame de vista. Eu digo exame de vista porque é um exame clínico, na verdade. Mas aí o médico vai analisar... Né? Esse exame é obrigatório. Mas o médico vai ver vários setores, mas ele faz um exame de vista também. Então, o usuário pode tanto, logo após a foto, agendar no órgão, como ele pode ir para casa e agendar de casa. Não tem problema nenhum. Não. Isso tudo do princípio, de quando ele agendou e puxou o boleto, até pegar a habilitação nova, leva em média quanto tempo? Paulo, em média, estando tudo ok, em média de 3 dias. Resolve fácil, não é? Resolve fácil. Não é um tempo tão longo, né? Resolve fácil. A gente sempre orienta, porque tem bancos que o pagamento compensa mais rápido essa taxa. Então, o usuário sempre é informado, pagou a taxa por determinado banco, então a taxa vai ser compensada, ele já marca a foto e biometria. E para o sujeito que nunca tirou a habilitação, vai tirar pela primeira vez, tem aquele procedimento todo com o centro de formação, que é a autoescola, né? Exatamente. E hoje em dia, serviços também são terceirizados e descentralizados. Então, o usuário, ele quer tirar a primeira habilitação, ele vai procurar a autoescola, né? Então, procurou a autoescola, ele vai levar toda a documentação, vai realizar o pagamento e de lá vai o passo a passo. As aulas, né? Aquelas coisas todas. Ele vai fazer primeiro exames psicotécnico, exame clínico. Depois vai para a parte de legislação, que hoje é feita na autoescola, antes era no Detran. E depois da legislação é marcada a prova de baliza, que aí é feita lá no Detran. É feita no Detran. Transferência de propriedade. O sujeito vendeu um carro, vendeu uma moto, é obrigatória por lei a transferência. Esse procedimento se dá de que forma? Esse procedimento de transferência de propriedade, ele vai procurar o Detran, vai agendar esse serviço. E aí ele vai pagar uma taxa de transferência. Quem faz isso normalmente? É quem vende ou quem compra? É quem compra. Quem compra. É quem compra. E aí ele vai preencher a TPV, né? Preencher, assinar, que era o antigo recibo, o recibo verde. Hoje é a TPV. Então, vai preencher, vai reconhecer firma num cartório. Firma do que vendeu, no caso, né? Do que vendeu, fazer vistoria. Vistoria essa que pode ser feita no Detran e também pode ser feita nas credenciadas que existem espalhadas na cidade. Isso também é agendado. A vistoria que é feita no Detran, ela é agendada. Essas vistorias que são feitas em credenciadas espalhadas pela cidade não precisa de agendamento. Sim, ele vai lá e resolve. Então, a TPV... taxa paga, vistoria e documento pessoal. Esse processo é dado entrada no Detran e, no máximo, em 5 dias está concluído. Sai o novo documento já no nome do... Já sai o novo documento em nome do comprador. E a bronca de quem vende e não transfere? Porque tem gente que é questão de imposto de renda e outros porque tem alguma coisa em atraso.
porque o Detran só transfere se tiver tudo em dia, não é? Tudo em dia. Isso aí é um caso que a gente vem enfrentando. Eu já fiz alguns programas, a gente precisa conscientizar a população, porque, por exemplo, uma pessoa que compra o carro e não transfere e o vendedor não fez uma comunicação de venda no site do Detran, se aquela pessoa cometer qualquer infração, os pontos vão para o vendedor, porque o carro não está transferido. O nome de quem está lá no documento. O nome de quem está no cadastro do Detran. Um acidente, tudo que acontecer vai para ele. Vai para ele. E muitas vezes essa pessoa está perdendo a habilitação. Está tendo a habilitação suspensa, tendo que passar 6 meses, 1 ano sem habilitação, tendo que fazer um curso de reciclagem para poder ter sua habilitação de volta, por conta que apenas vendeu o veículo não foi transferido e essa pessoa, o vendedor, não teve o cuidado de comunicar a venda ao Detran. Você comunicando, você se livra, você isenta. Se isenta de qualquer problema, com certeza. E aí a bronca vai para o que comprou? A bronca vai para o que comprou, mesmo que ele não transfira o carro, existirá uma comunicação ao Estado, né, ao Detran, que aquele carro não pertence mais àquela pessoa. Agora, Renato, e a pessoa faz essa comunicação também online? Totalmente online, vai entrar no site do Detran, você vai na área de serviços, portal de serviços, né? Lá vai ter uma aba do seu cadastro, você coloca seu CPF e seu e-mail, você vai entrar lá na aba de veículos, comunicação de venda. Aí vai juntar a TPV, que é um antigo recibo assinado pelas duas partes e reconhecido firma, juntar esse documento no Detran como PDF e o Detran vai analisar e deferir a comunicação de venda. Esse documento que você falou aí, se não tiver esse documento, eu vendi um carro para você, mas, digamos assim, um acordo verbal. Você me pagou, levou o carro, e aí? Aí, infelizmente, não se consegue fazer administrativamente. Não faz. Aí, em muitos casos, os usuários estão tendo que procurar a justiça, desde que eles saibam para quem vendeu, para que possam judicialmente procurar essa pessoa e tirar e passar esse veículo para o comprador. Tem casos práticos que alguém tem um veículo e quer vender por uma questão financeira, uma doença, e ele coloca aquele carro ou aquela moto na loja de alguém, de um conhecido, de um amigo. O lojista lá, digamos o agiota, como se chama popularmente, vendeu. Como é que ele faz? O lojista lá é responsável por esse procedimento? É porque ele fez o negócio com o lojista. Ele intermediou, né? E o lojista, muitas vezes, para não passar, ele compra o carro, para não passar para ele segura no nome daquela pessoa e passa para um terceiro. Direto para o outro. Direto para o outro. E muitas vezes, nessa questão de negociação dele querendo passar esse carro, muitas vezes esse terceiro não passa de imediato essa transferência e aquele primeiro vendedor que vendeu para o lojista fica prejudicado. Então, o certo, o correto é você vender um veículo, faça logo o documento. Faça logo o documento e faça uma comunicação de venda. Que por mais que o comprador não faça a transferência, você com a comunicação de venda vai estar isento de qualquer problema. Muito bem. Nós estamos conversando com Renato Maracajá, que é o diretor da primeira Ciretran em Campina Grande. Ele veio conversar conosco, dar esclarecimentos de como se deve proceder nos vários serviços que o órgão oferece ao cidadão paraibano. Nós voltamos já já. De volta para o segundo bloco do Ponto a Ponto. Começou o maior São João do mundo. A nossa torcida é para que a festa transcorra num clima de normalidade, que todo mundo possa brincar na paz, para que depois tenhamos bons comentários a fazer. A cidade está preparada, sobretudo sua rede hoteleira, para receber os ilustres visitantes do estado, do país e de outras partes do globo terrestre. Nós vamos ao segundo bloco do Ponto a Ponto com Renato Maracajá, que é o diretor da primeira Ciretran em Campina Grande. Renato, tem muitos carros ainda com as placas antigas, aquelas placas cinza, de cor cinza. Algum dono de carro que esteja nessa situação e queira trocar para a placa Mercosul, ele pode fazer isso ou só faz se for transferir, vender o carro, alguma coisa assim? Não, ele não tem obrigatoriedade de fazer, né, mas ele pode fazer, pode colocar as placas de modelo Mercosul já. A obrigatoriedade é para quem abre um processo de transferência, né, ele é obrigado. E também apareceu nesses últimos tempos muitos casos por conta dos aumentos de chuvas na nossa cidade, muitas pessoas vieram a perder suas placas. E a placa, quando o carro entra numa área alagada,
Normalmente aquela placa dianteira cai, acaba saindo, né? Isso, e quando acaba caindo e é uma placa cinza, aí o usuário ele vai precisar colocar outra placa e aí ele só já vai para a placa nova. Placa nova, placa Mercosul. Mas a minha placa já é Mercosul e eu perdi numa enchente dessas aí. Qual é o procedimento para recolocar a placa? De imediato, você vai precisar fazer um boletim de ocorrência informando isso. Isso faz online? Isso pode fazer online, né? Hoje em dia tem a delegacia online que você faz o boletim de ocorrência. Você vai precisar fazer uma vistoria do veículo e pagar uma taxa de placa, né? Se perder uma, você vai precisar pagar só uma taxa de placa. Se perder duas, será o par de placas. Isso, claro que a vistoria não é online, mas tem que ir ao Detran, porque essa placa nova vai ser fornecida, no caso, pelo Detran. Essa placa ela é fornecida por uma empresa terceirizada que fabrica, né? Que fabrica essa placa, que credenciada. Hoje ela é credenciada e hoje ela está lá na primeira Ciretran, lá nas Malvinas, né? Ela tem o seu posto lá de atendimento, né? A vistoria ela pode ser feita, como eu já disse, tanto lá no Detran, nas Malvinas, como ela pode fazer em alguma dessas empresas credenciadas espalhadas na cidade. Houve um tempo em que nós tínhamos algumas fábricas de placas. Eu lembro que aqui em Campina tinha mais de uma. Se eu perder a minha placa numa área alagada, eu não posso ir ali e mandar fazer uma placa e colocar? Não, pode não. Ninguém faz essa placa? Não, ninguém faz. É exclusivamente numa empresa credenciada pelo Detran. Porque essa placa ela tem hoje um código também, não é, Nan? Ela tem alguns códigos, né? Ela tem código de barra, ela tem uma etiqueta, que é justamente para dificultar ao máximo qualquer chance de clone. Muito bem. Alteração de característica de veículo. Vamos falar aqui sobre carro e sobre moto, porque tem gente que acha que moto não é um veículo, né? Moto é um veículo sobre duas rodas, mas é. Então o sujeito quer fazer uma moto barulhenta, o outro quer também trocar a cor do carro, quer fazer uma tonagem, aquele negócio de rebaixar um carro, que eu acho uma bobagem, mas tem gente que gosta de fazer. Quem quiser fazer isso, precisa ir ao Detran? Precisa, né? Assim, até alguns serviços, esses canos, né, esportivos, eles não são permitidos, né? Nós temos vários casos lá no Detran de motos apreendidas justamente porque eles alteram esse cano, né? Então, assim, canos quando são de fábricas, esses canos mais esportivos, eles até são permitidos. Digamos, é um barulho tolerável, né? Tolerável, mas esses canos que são alterados, eles não são permitidos. E isso dá apreensão. Dá apreensão. Então, assim, qualquer processo de alteração de característica, por exemplo, casos de empresa que precisam plotar o carro todo, ou um carro, ou esses ônibus de artistas. Sim, que adesivo, uma foto, aquilo, tudo. Então, é preciso passar pelo Detran, abrir um processo de alteração de características antes da vistoria. Porque também, se ele chegar com o ônibus já alterado, ele vai sofrer uma multa quando chegar no Detran. Então, ele se dirige ao Detran, abre um processo de alteração de características. Aí o Detran autoriza para poder ele fazer, né? O Detran autoriza, faz uma vistoria, autoriza para que ele possa fazer a alteração. E o sujeito que quer rebaixar um carro, deixar... Esses rebaixamentos também não são permitidos para carros normais, né? São para carros esportivos, que não é o caso desses carros que a gente comumente vê. A gente encontra muitos, né? Por aí. São carros irregulares que, se passar por qualquer operação, né, de fiscalização, ele vai ficar. Ele fica. E o sujeito que tem um carro como o Reginaldo? O Reginaldo comprou um carro vermelho, aí disse: eu acho feio essa cor, agora eu quero meu carro branco. Pode? Pode. Ele passa por todo um processo também, né? Vai fazer uma vistoria no Detran, vai abrir um processo de alteração de característica e, se for viável, se for um motivo, né, que o Detran considere justo, que o Detran considere justo, ele vai poder alterar. Mas o simples fato de eu achar a cor feia, o Detran considera que pode. Às vezes não, eu quero alterar só por alterar para mudar essa cor, né? Às vezes, muitas vezes não vai poder. Certo. E uma história de envelopar o carro, porque também tem uns plásticos lá que o sujeito coloca, são as cores normalmente que não tem brilho, meio opacas. Aquilo é permitido? É permitido desde que se abra um processo de alteração de característica, faça uma vistoria, até porque, se é um carro, por exemplo, que acontece muito preto, eles colocam um fosco, de toda forma ele está mudando a cor do veículo. Então, é uma alteração de característica do carro que vai precisar passar por todo esse processo. E lá tem, digamos assim, técnicos especializados em analisar e dizer se pode ou se não pode, né? Tem, são vistoriadores capacitados, treinados,
justamente para identificar essas alterações e liberar essa alteração ou não. No caso do envelopamento, tem que ser na mesma cor do carro ou pode ser uma outra cor? É como se fosse alteração de cor, Da né? cor. Então, vai poder conforme o motivo e a justificativa nesse processo de alteração. O sujeito é candidato a vereador e ele quer encher o carro de foto dele, digamos assim, de acordo com aquilo que a Justiça Eleitoral permite, né? Houve um tempo que você adesivava a lateral do carro todo, parece que não pode mais. Isso passa pelo Detran também? Isso não passa pelo Detran, isso é questão da Justiça Eleitoral. Porém, se o carro for apreendido e chegar lá no Detran, ele só vai poder retirar o veículo do Detran quando ele regularizar. Então, são adesivos que precisam da metragem conforme a lei eleitoral para que possam estar regulares. Vou falar em apreensão, esses veículos que são apreendidos, qual é o procedimento? Vocês estão ali numa blitz, CPTran, junto com a STTP, com lei seca que vocês fazem também, e aí lá vem o sujeito todo atrasado, emplacamento, muitas outras irregularidades. Esses carros são recolhidos e qual é o procedimento para ele resgatar? Esse carro ele é imediatamente recolhido, se ele tiver com qualquer das irregularidades, né? Então, o usuário ele vai precisar ir ao Detran e deixar o carro totalmente regularizado. Só sai se zerar tudo. Só sai se tiver todo regularizado e o proprietário do veículo for retirar o carro. Porque o que acontece muitas vezes, eu comprei um carro e não transferi, e o carro foi apreendido no blitz. Só quem libera é o sujeito cujo nome está no documento. Exatamente. E pagando então tudo. Eu não vou poder liberar. Olha a bronca. Aí o proprietário é que vai poder liberar, ou o proprietário passar uma procuração para um terceiro poder liberar. Aí o sujeito comprou um carro lá em Culpira, Pernambuco, está no nome de alguém que ele não sabe nem quem é, como é que vai ser isso? Não libera nunca, né? Não libera, não consegue liberar desde que ele consiga ir à Culpira e ao usuário, se ele conhecer o proprietário, passar uma procuração para ele vir liberar. A não ser isso, ele não vai conseguir liberar. Perde o veículo. Em outras palavras, ele perde o veículo. Né? Em poucas palavras, ele perde o veículo e aí provavelmente esse veículo vai entrar em leilão. Quando há essas apreensões, existe também uma taxa de manutenção, cobra-se? Na verdade, é uma taxa de diária, né? Tanto para veículos de médio porte, motos e veículos maiores. Então, a partir do momento que ele está custodiado no pelo pátio Estado, do Detran, né? Pelo Estado, já vai começar a contar uma diária. E essa taxa é alta, Renato? Essa taxa para veículo de médio porte é R$ 52,00. 52 por dia? Por dia, Moto é 20 e poucos reais e carros maiores aumenta um pouco. Daí porque tenho a impressão de que muita gente não consegue retirar o veículo quando ele é apreendido, né? Porque se você for somar o que tem em atraso, para ele regularizar tudo aquilo, às vezes a questão burocrática do documento, mais as taxas de permanência, como é que vai se dar? Uma fortuna. Exatamente. Muitas pessoas vão deixando também, muitas pessoas têm problema de restrição judicial, e aí para tirar esse veículo ela tem que resolver primeiro na justiça. A pendência lá, né? Até porque restrição judicial, quem coloca e quem retira é um juiz. É um juiz. Né? Aí não é parte do Detran, e essas diárias elas vão contando. O prazo máximo de diária que o Detran pode cobrar são de 180 dias. Você imagine um carro, R$ 52,00 por dia durante 6 meses. Né? Passa de R$ 9.000. Olha só. Daí porque tantos veículos vão a leilão. Provavelmente por isso. Por isso, muitas pessoas também vão deixando, não conseguem retirar, né? Porque a partir do momento que entra, já é dada a ciência dessas diárias também e dos débitos, né? Então, a pessoa se dirige ao Detran, a gente retira muitos carros com muitas multas que acumulam e essas pessoas também não pagam. E, realmente, quando vão ao Detran para liberar o veículo, muitas vezes está num valor até superior a que aquele veículo ele está valendo. E quando o sujeito compra um carro financiado ou uma moto e ele está com alguma irregularidade, que esse veículo é apreendido, o banco a quem ele está devendo cobra dele ou interfere junto ao Detran para, digamos, resgatar esse veículo? Não, ele não pode interferir ao Detran. Né? O Detran não pode, por exemplo, liberar para um banco apenas porque aquele comprador está devendo ao banco. Então, o que acontece muitas vezes, o banco entra com ação judicial... Contra o sujeito que está devendo, né? Contra o sujeito que está devendo,
né? E aí vem uma decisão judicial, o juiz manda a decisão judicial para que o Detran entregue o carro ao banco. Aí, nesse caso, entrega. Nesse caso, como é uma decisão judicial, o Detran não pode acautelar esse veículo mais. E com que situações vocês se deparam no dia a dia de uma fiscalização? Quando esse povo vem todo errado assim, o que é que diz? Ou não diz nada, não tem o que dizer? Muitas vezes, assim, a gente até analisa a situação, né? Analisa, são pessoas humildes que utilizam aquele carro para trabalhar, mas aí o Estado não pode também deixar de fiscalizar e nem de apreender esses veículos. Então, muitas vezes essas pessoas vêm com essas justificativas, a gente até fica, né, se compadece da situação. Se compadece, né, da situação, mas a gente não pode deixar nunca de aplicar, até porque se o Estado deixar de aplicar qualquer infração dessa, o servidor vai estar cometendo crime. Pois é. E a questão do sujeito que tem uma caminhonetezinha, um carro utilitário, aí ele diz, eu vou vender água mineral, hoje é muito comum, gás, aí ele enche o carro de adesivo, gás, Reginaldo Gás, aí bota lá o nome do celular bem grande, pode? Muitas vezes ele tem, como eu disse, essas empresas, ele precisa entrar com um processo de alteração de característica para ele poder colocar esse adesivo. Ele pode, mas desde que faça o processo de alteração de característica. E fazendo de bolo, como é que vocês identificam? Fazendo de bolo, se não tiver no documento lá dele a alteração de característica e o agente de trânsito perceber, ele vai apreender esse veículo. Renato, e a questão do PCD, da pessoa com deficiência, que tem algumas, digamos, nuances assim muito peculiares. Quando vocês param alguém, percebe-se pela habilitação que o sujeito é PCD ou não? Vocês sabem? Sabe, porque aí vai ter uma observação na habilitação dele. E aí o agente de trânsito ele vai ver se o PCD, o carro está conduzido pelo PCD. Conduzido pelo PCD. Se está em nome dele, né? Se está no nome dele e está todo regular. Porque se não tiver, aí ele vai sofrer uma penalidade também. Também. E a quantas cidades a primeira Ciretran atende? Você lembra de qual, não? Nós abarcamos, Paulo, são 14 cidades. Né? Aqui na toda Grande Campina Grande, a gente abarca todo o processo de transferência. Ele vem para a gente, né, para que a gente possa receber o processo, auditar e concluir o processo. Para a gente fechar, estamos em cima da hora. Ainda existe a figura do despachante, existem profissionais credenciados que alguém que não tem tempo pode, digamos, contratar os serviços, isso é possível? É possível. Existem os despachantes credenciados, nós temos um conselho, um sindicato, que são aqueles despachantes credenciados que o usuário, às vezes, ele realmente não tem tempo, não quer se dirigir ao Detran, ele pode procurar uma pessoa dessa para poder, por procuração, resolver suas demandas. Campina tem algumas dessas empresas que prestam bons serviços, né? A gente Campina conhece. tem pessoas sérias que o usuário pode procurar. Muito bem. E nesse mês de junho vai ter Blitz da Lei Seca? Nós começamos hoje, é um mês para finalizar de Maio Amarelo, que é um mês que a gente chama mais atenção, né, para os perigos de mortes e lesões no trânsito. E começamos hoje com a abertura do maior São João do mundo, com Blitz na nossa cidade esse mês, intensificando cada vez mais. Renato, muito obrigado por ter vindo ao programa e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Dá um abraço no teu pai, Tertuliano, que é meu amigo. Com certeza, vou dar sim. Obrigado. Pois bem, e a você de casa, o nosso melhor agradecimento. Nós marcamos encontro para o próximo Ponto a Ponto. Felicidades, bom São João e até a próxima.